Pessoal, prendei, ó. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente. Baixa a cabeça. Pode levantar. Pode ir. Lá. No seu lugar. Não, deixa eu. Alguns alunos aí pediram para passar uma revisão que vai cair hoje na prova é existencialismo, mais especificamente Sartre. E o que foi o existencialismo? É a corrente filosófica que procurava explicar esse sentido da existência. Então, o existencialismo é uma corrente filosófica do século XX. Ela vai surgir a partir da fenomenologia. A fenomenologia, que é logia, sempre estudo. Fenômeno vem do grego phainon, quer dizer aparência. Aquilo que aparece para a nossa consciência. Segundo a fenomenologia, nossa consciência ela é intencional, ou seja, ela tende para as coisas. A fenomenologia é considerada uma volta às coisas mesmas, aos objetos. E por que essa volta às coisas mesmas? Porque no início do século XX, a filosofia, em vez de se preocupar com as coisas, com a realidade, ela estava muito mais preocupada com a questão da linguagem. E aí vem a fenomenologia tentando resgatar esse estudo das coisas. E aí a fenomenologia vira um método descritivo da realidade. Ela busca descrever a realidade como a realidade se apresenta para a nossa consciência. E aí o existencialismo vai pegar o método fenomenológico, a fenomenologia que foi fundada por Russell, e vai abordar um problema específico, que é o problema da existência humana. Então, qual que é o fenômeno que o existencialismo vai buscar estudar? O fenômeno da existência humana. Essa é a grande preocupação do existencialismo. Eles vão buscar descrever a existência humana tal qual ela aparece, ela se manifesta para a nossa consciência. E aí tem alguns importantes existencialistas. Um deles é o Albert Camus. O Albert Camus é um filósofo argelino, mas que viveu na França, né? Descendente de franceses, que viveu no século XX e que vai ser um dos principais existencialistas. E na sua análise e descrição da existência humana, ele vai dizer o seguinte: a existência humana não tem sentido algum. A existência humana é um grande absurdo. Então não tem sentido a existência humana. O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o sentido de estarmos aqui? Não tem sentido algum. E a prova de que a existência humana não tem sentido é que a gente vive em busca de um sentido para a vida. Isso mostra que ela não tem sentido e a gente fica tentando inventar sentidos como se esses sentidos fossem dar algum sentido para a existência. Alguns colocam o sentido da existência, por exemplo, no dinheiro, no poder.
Outros colocam o sentido da existência em Deus, na religião. Outros colocam o sentido da existência em constituir família, no sexo e por aí vai. Cada um dá um sentido diferente para a existência humana. Isso mostra que ela não tem um sentido em si. O sentido que a existência tem, somos nós quem damos. Em si mesmo, ela não tem sentido. Ela é um grande absurdo. E ele usa, inclusive, um mito para descrever esse absurdo da existência humana. A existência humana é como o mito de Sísifo. Vocês conhecem o mito de Sísifo? Sísifo foi um sujeito, dentro da mitologia grega, que tentou enganar os deuses, enganar a morte. E como castigo, ele foi condenado pelo resto da eternidade a rolar uma pedra para o alto de um morro. E ele vai rolando essa pedra para o alto do morro. Quando ele atinge o topo do morro, ele acha que terminou o trabalho. Ele rola morro abaixo com a pedra e tem que começar o trabalho dele tudo de novo. Isso aí é o que acontece com a nossa existência. Acordamos, nós começamos a rolar essa pedra pro alto de um morro. Chega à noite, a gente acha que concluiu, no outro dia a gente tem que começar tudo. A mesma coisa acontece durante a semana. A gente fica a semana inteira rolando essa pedra pro alto do morro. Chega no final de semana, a gente acha que concluiu. Estamos aqui hoje, segunda-feira, começando tudo de novo. Esse trabalho não tem sentido nenhum. Por que nós estamos aqui na escola agora e vocês tendo que ouvir as baboseiras que nós, professores, jogamos na cabeça de vocês? Os índios viviam tão bem sem ter que trabalhar e sem ter que estudar. Por que a gente inventa essas coisas? Os índios viviam lá, que a floresta dava, eles caçavam, coletavam, pescavam e viviam de boa. Tinha tem de trabalhar 8 horas por dia, estudar 4 horas por dia. Não tinha nada disso, eles viviam tranquilos. E a gente foi inventando essas coisas, inventando trabalhos e ofícios sem sentido algum. Por isso a existência humana, segundo Albert Camus, é um absurdo. Isso significa que ela não tem sentido. A única postura digna é a revolta. Nós devemos nos revoltar dessa existência absurda. E ele vai dizer que a única questão filosófica relevante é: eu devo ou não suicidar? Se a vida não tem sentido, por que eu vou ficar vivo? Por que eu vou existir? Vive, ele morreu num acidente, ninguém sabe se foi um suicídio ou se de fato foi um acidente mesmo automobilístico. Bateu numa árvore. Sabe se ele jogou o carro na árvore ou se o carro estragou e bateu na árvore. Então esse é o Albert Camus, ele vai pensar sobre essa questão da existência. Temos um outro, que é o Heidegger. O Heidegger é um alemão, também viveu no século XX, e que também vai pensar a questão da existência. Mas ele não gostava, muitos desses dois aqui gostavam de ser chamados de existencialistas. Muito que gostava dessa nomenclatura era o Sartre. O Heidegger vai dizer o seguinte: eu não faço existencialismo, eu faço ontologia. Ontologia, como nós já vimos, é ontos em grego é o ser. O Heidegger vai fazer uma diferenciação entre ser e ente. O ser é o geral, é o universal. O ente é o particular, é o individual. Por exemplo, quando falamos de ser humano, estamos falando de algo geral. Tem alguém aqui na sala que não é humano? Tem algum extraterrestre aqui? Algum animal não racional aqui? Tem algum vegetal aqui na sala? Alguém que só vegeta? Então, ser humano é algo geral. O ente é o particular. Cada um de nós aqui é um ente diferente. A própria palavra diferente, ela tem um sufixo ente. Significa o quê? O diferente é um ente que não é igual aos outros.
Assim como doente. Doente é um ente que está enfermo. Assim como parente. Parente é só os dentes e ainda morde na gente, é isso? Ou não? Parente é um ente da mesma família. Então o ente é sempre um particular, um individual. E aí ele vai fazer uma análise da existência humana ou do ser humano. Segundo Heidegger, o ser humano, na sua obra Ser e Tempo, ele vai analisar o ser humano ou a existência do ente humano. E aí nessa obra ele vai dizer o seguinte: o ser humano é um ser temporal, portanto, um ser limitado pelo tempo. Nós somos finitos. Isso significa que a gente vai ter um fim. A gente vai acabar. Ele começa chamando. Melhor não pode sair não. Ele diz que o ser humano é um Dasein. O que significa Dasein? Em alemão traduzindo é um ser aí, ou ser. Os jogados do mundo. Quem pediu para nascer aqui? Ninguém pediu para nascer. Pediu? Para quem? Ninguém pediu para nascer. De repente a gente se viu no mundo. E aí, depois que a gente se viu aqui, o que eu estou fazendo aqui? Que merda é essa? E aí, num determinado momento, você chega à conclusão: peraí, eu estou aqui, fui lançado nesse mundo sem pedir, e daqui a pouco eu vou vazar daqui, porque eu sou um ser temporal, finito, eu vou morrer. E aí, dessa consciência, ele vai dizer o seguinte: o ser humano se percebe como um ser para a morte. O ser humano é um ser para a morte, que tem a morte sempre como horizonte. A gente vai morrer mais cedo ou mais tarde. Isso gera em nós o que ele chama de angústia. Por que a gente começa a sofrer a angústia ao percebermos que vamos morrer, que somos finitos? Porque a gente percebe que a gente não se tornou quem queríamos ser. Nós nos tornamos os que os outros queriam que nós fôssemos. Isso começa desde a mais tenra infância. Em casa, na família, você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus pais querem que você seja. Aí você sai de casa, vai para a escola, na escola você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus professores querem que você seja. Sai da escola, vai para o trabalho, no trabalho você não pode ser quem você é, você tem que ser quem os seus patrões querem que você seja. Aí sai do trabalho, você vai para a igreja, na igreja você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seu líder religioso quer que você seja. Arruma um namorado ou uma namorada, no namoro você não pode ser quem você é, você tem que ser quem o parceiro quer que você seja. Aí você fala: que merda é essa? Né? Eu acabei me transformando não no que eu sou, mas no que os outros queriam que eu fosse. Isso faz com que a gente sofra. Mas a angústia é importante, porque ela vai fazer a gente sair da existência inautêntica. Você percebe que está vivendo uma existência inautêntica, e aí então você vai buscar o quê? Viver uma existência autêntica. E o que é viver uma existência autêntica segundo Heidegger? É você viver conforme os seus projetos e não conforme os projetos que os outros fazem para a sua vida. Então o que é uma existência autêntica? É você viver segundo os seus próprios projetos. Vive os projetos ou vive a projeção dos outros? Você é o que você é ou você é o que os outros querem que você seja? Então essa é a grande questão. Outro filósofo existencialista é o Sartre. O Sartre é francês, também viveu no século XX e é outro importante pensador do existencialismo. O Sartre, a sua obra principal, é o Ser e o Nada. Onde ele diz o seguinte: o ser humano, quando o ser humano
nasce, ele é um nada. Nós seremos aquilo que escolhermos ser. O que nos define são as nossas escolhas. São as nossas escolhas quem definirão quem nós seremos. Então nós não nascemos com existência alguma. Será a nossa existência quem determinará a nossa essência. São as nossas escolhas quem definirão quem nós seremos. São as escolhas que definem o ser. Ele vai fazer uma diferenciação entre ente em si e ente para si. Segundo ele, o ente em si são aqueles seres cuja essência determina a existência. Ou seja, eles já nascem prontos, programados, e a sua existência nada mais será do que confirmar a sua essência. Por exemplo, o leão é carnívoro. Não tem como um leão se transformar em vegano, por escolha e vontade própria. Por isso o moleque foi lá no zoológico, foi brincar com o leão, enfiou o braço na jaula e o leão comeu o braço dele. Eu posso condenar o leão por ter feito isso? Ele só agiu conforme a sua natureza, a sua essência. Por isso também o certo vai fazer uma diferença entre natureza humana e condição humana. O ser humano não tem natureza. O ser humano tem condição. E o que vai determinar a nossa condição? São as nossas escolhas. O ente para si já é o ser humano. O ser humano é um ser de existência. Será a nossa existência, ou seja, as nossas escolhas, que determinarão a nossa essência, quem nós seremos. Tem muita gente que usa o discurso naturalista. Por exemplo, nas eleições de 2014, nós tivemos o Levi Fidelix usando um discurso naturalista, essencialista, do ente em si. O que o Levi Fidelix falou naquelas eleições? Num dos debates, ele disse o seguinte: órgão excretor não reproduz. Ou seja, tudo foi feito. Então, por isso, o ser humano não pode usar o ânus para outra finalidade que não seja cagar. Essa é a natureza do ânus. Já para o Sartre não é assim que funciona, porque o que nos define são as nossas escolhas. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Eu sou livre. Por isso o Sartre vai dizer que o homem está condenado a ser livre. Isso significa o quê? Que eu não posso fugir da liberdade, não tem como escapar. Mesmo quando eu escolho não escolher, eu já estou escolhendo. Não é porque eu nasci com uma constituição biológica que eu vou viver conforme aquela constituição biológica. Eu posso nem fazer uso dos meus atributos biológicos conforme a natureza assim dispõe. Eu posso usá-los para outra finalidade, como a questão do ânus. Não é porque eu nasci com pênis que eu tenho que me unir a uma mulher que tem uma vagina para que os dois possam ali juntar-se. Eu posso, se quero usar meu pênis, eu posso ficar de boa. Viver como algumas pessoas vivem da castidade, ou seja, vivem uma vida entregue, devota, sei lá, a Deus ou alguma coisa, e aí eles preferem viver na abstinência sexual. Ou então eu posso usar o meu pênis também com outro homem. Eu sou livre. O ser humano é livre. E se eu nem quiser nem gostar, eu posso só usar atrás. Eu faço o que eu quiser comigo mesmo, na perspectiva de Sartre, porque são as minhas escolhas que me definirão. Não tem natureza nenhuma que me define. São as minhas escolhas que me definem. Então é por isso que ele vai falar, né? O ser humano, quando ele nasce, ele não é nada. Não é porque meu pai era caminhoneiro que eu tenho que ser caminhoneiro também. Não existe isso. Não existe uma natureza que predetermina o que eu serei. Então estamos condenados a ser livres
Não há como fugir da liberdade. Então, e temos a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela foi companheira de Sartre. Os dois viveram juntos a vida inteira, mas não se casaram e tinham um relacionamento aberto, porque eles prezavam pela liberdade. Ninguém é dono de ninguém. Não existe um contrato que vai me dar o direito de ter posse sobre o outro. O outro faz o que ele quiser, porque ele é livre. Era assim que pensavam Sartre e Simone de Beauvoir, apesar de que o Sartre morria de ciúmes dela. Toda vez que ela ia pular a cerca, ele ficava puto. Mas, como princípio da liberdade, agora ela já era mais de boa. O Sartre estava muito preocupado, era mais livre. E a Simone de Beauvoir, ela vai dizer o seguinte: a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. São as escolhas que a definirão enquanto mulher. E o que quer dizer isso? A mulher não nasce usando brinco, não nasce de cabelo longo, não nasce usando saia, não nasce cuidando de bebê, não nasce na cozinha. Tudo isso aí é papel social, é construção social que foi imposta à mulher ao longo da história. E aí eles associam essas coisas à essência da mulher, como se isso fosse da essência dela. Para Simone de Beauvoir, não. Isso não tem nada a ver com a essência da mulher. Pelo contrário, ela é aquilo que ela escolher ser. Se ela não quiser depilar, não precisa depilar. Isso é uma imposição cultural que diz que as mulheres têm que ser depiladinhas e os homens não. Os homens não necessariamente precisam depilar. Apesar de que hoje em dia, na atualidade, exige-se, né, uma pressão social para que os homens também depilem. Mas, no tempo dela, era só as mulheres depilar, mesmo assim não depilavam as axilas. E se for olhar algumas playboys, até da década de 80, 90, você vai ver algumas mulheres, como a Cláudia Ohana é a mais famosa delas. Mas, para Simone de Beauvoir, a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. A partir do quê? Das próprias escolhas. Ela não nasce usando brinco, não nasce usando saia, não nasce na cozinha, não nasce cuidando de filho. A mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher a partir das suas escolhas. Então, o existencialismo basicamente é isso aí, pessoal. Oi.